Olá, você não está em programa errado. Não, esse é o Mais Saúde que está nesse ambiente maravilhoso, noturno, para falar de algo mais do que importante. Sabia que o primeiro nutriente que eu coloco em questão é o sono? Sim, o sono é importantíssimo e várias vezes quando eu estive no meu curso nos Estados Unidos, os professores insistiram na importância do sono para a recuperação do organismo. Então, esse é o tema do Mais Saúde de hoje e quem não poderia deixar de ser meu convidado, Dr. Roque Savioli, meu marido, que vai se apresentar para vocês, que de repente na primeira vez que você está aqui sintonizando Mais Saúde, dizendo quem será esse convidado da doutora. Meu amor, bem-vindo, né? Obrigado pelo convite. Eu sou médico, sou cardiologista, sou clínico de formação, trabalho no Instituto do Coração desde 1977. Eu pertenço à Sociedade Brasileira de Cardiologia, à Sociedade Paulista de Cardiologia. Eu sou membro da Academia Cristã de Letras e da Sociedade Histórica e Geográfica de São Paulo. E além de tudo, sou católico, apostólico, romano e carismático, graças a Deus. Como diz o Roque, o mais importante. Amor, por que o sono é tão importante? Bom, você como cardiologista. Deve estar estranhando o cardiologista falar de sono. Não, é que nós falamos de uma coisa que acontece em 1 em cada 3 pessoas do Brasil e do mundo inteiro. Chama-se apneia do sono. É um distúrbio do sono. Não é que o cara tem insônia, não. É o cara que dorme mal. É o cara que tem vários micro despertares durante a noite. Sabe? E depois o que acontece? Durante o dia ele fica sonolento. Ele pode... E as pessoas que têm apneia do sono têm o risco de ter morte súbita, de hipertensão arterial, obesidade e tem uma série de coisas, né? Porque, na verdade, quando a pessoa engorda, você fala muito de obesidade, né? Quando a pessoa engorda, a primeira coisa que acontece é engordar a língua. Nunca ninguém imaginou isso, né? Nem eu mesmo sabia. Pô, a língua é a primeira coisa que cresce, porque a língua tem músculo, mas tem gordura. Sim, e a língua não é só esse pedacinho que a gente está vendo, dentro, né? E a língua grande demais, você vê como não pode ter língua grande, hein? Então a língua, quando ela cresce demais, faz uma obstrução das vias aéreas, e de modo que a pressão de oxigênio, quer dizer, a quantidade de oxigênio que o indivíduo respira, diminui. E a diminuição dessa quantidade de oxigênio gera uma série de processos inflamatórios no organismo inteiro, porque libera muita catecolamina, né? Ativa muito o sistema nervoso simpático, que é um sistema nervoso que é extremamente inflamatório, né? E com isso vem obesidade, depressão. Muita gente cura a depressão só melhorando o sono, melhorando a apneia do sono. Sabe, muita gente emagrece, você mesmo colocou no primeiro livro, lembra? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Uma história de um paciente nosso que emagreceu 10 centímetros de barriga, não foi? Rapidinho, só depois que arrumou o sono. Exatamente. E olha que coisa mais interessante, foi uma coisa assim que uma levou a outra, Sim, né? Por exato. ele emagrecer, ele ia, porque ele estava usando um aparelho que depois foi exatamente, o Roque exatamente. vai contar, porque tem casos em que você é obrigado a usar um aparelho para poder dormir adequadamente. Então, foi muito interessante porque conforme ele ia emagrecendo, ia diminuindo Exatamente. a pressão desse aparelho e, consequentemente, ele foi melhorando. Chegou até a tirar, né? Exatamente. Então você vê a importância de diagnosticar, né? Porque tem muita gente, quando eu pergunto, você dorme bem? Falou, nossa, eu caio na cama e durmo. Sim, só que ele ronca demais, certo? Os micro despertares, a pessoa não percebe que acorda. Então, por exemplo, a gente tem que fazer um exame para saber se tem apneia do sono ou não, chama-se polissonografia. Isso pode ser feito dentro do instituto, de um laboratório, ou pode ser feito em casa. Hoje existem aparelhos mais sofisticados, mais especiais, que fazem a triagem dessa apneia do sono. Isso a gente pode fazer em casa. Pois é, e aí no próximo bloco nós vamos mostrar um equipamento que a gente tem no consultório. Sim, na nossa clínica. Exatamente, e que o paciente leva para dormir em casa, porque isso eu acho muito interessante, porque por mais que seja fidedigno, eu acho que dormir em laboratório nunca representa o mesmo sono que você tem na sua casa. Mas existe uma coisa, você falou bem, em relação ao meu livro, porque quem não
dorme bem, não consegue emagrecer. Agora, existe uma coisa chamada higiene do sono. Sim. Hoje as pessoas vivem numa sociedade privada de sono, né? Então a gente precisa se preparar para dormir, claro. tá? E aqueles detalhes de não ficar muito tempo em computador, no celular. Sim, não ficar deitado, né, com tablet na cama, né? Que você vai ficar com aquilo, seu cérebro vai entender que você vai estar, que é dia, né? Exato. Então você não tem que dormir. Certo. Não vai produzir melatonina, não vai produzir nada. Então tem uma série de detalhes nesse Não tomar sentido. muito café, não tomar Pois é. excitante. E uma dica para se preparar para o sono, como o Dr. Roque está falando, então, desligar a mente, né? Não ficar tão ligado nesses equipamentos, mas sabia que tem um chazinho muito simpático que a nossa querida Natália Marques, nutricionista, vai dar especialmente para você? Vamos conferir? Com essa vida tão corrida, tão atribulada, com tantos problemas para resolver e parece que falta tempo até para se alimentar, as pessoas hoje têm sofrido cada vez mais de insônia ou ainda dificuldade para começar a dormir. O processo de sono é um processo natural em que o metabolismo deve reduzir para que o corpo consiga se reparar e também ter uma nova produção hormonal. Porém, para que esse sono de fato aconteça, a pessoa precisa estar em uma bela sintonia com o ciclo circadiano, ou seja, ter horário para dormir e horário para acordar. Mas o fato é que com tanta tecnologia, com tantas facilidades, parece que as pessoas desaprenderam a descansar. As pessoas acabam sempre levando muito mais trabalho para casa e passando um período acordado cada vez maior. Isso está fazendo com que vários problemas aconteçam e um deles é essa falta de sono. Então, trouxe para falar para vocês uma dica muito fácil que pode, ser uma solução não a longo prazo, porque a correção do sono precisa passar por uma limpeza total da sua vida, uma melhora total, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Mas com certeza pode dar um alívio para aqueles dias de maior ansiedade e maior estresse. A solução pode estar na sua cozinha com alface. Alface, as pessoas normalmente associam com uma falta de sabor e muitos pacientes comem apenas por obrigação, porque tem fibra. Fato, tem fibra. Mas ela também tem alguns fitoquímicos em qualquer tipo de alface. Pode ser crespa, pode ser lisa, pode ser roxa. Todas elas têm um composto fitoquímico, ou seja, uma substância produzida dentro dessa planta que tem ação hipnótica. Ou seja, quando a gente toma na forma de infusão antes de dormir, ajuda a entrar no sono, certo? Então, vamos preparar uma infusão. Infusão é aquilo que a maior parte das pessoas conhece como chá, mas existem alguns truques que vão separar esse chá para um benefício medicinal, ou seja, para ajudar a dormir, ou de um chá como apenas uma bebida. Vou utilizar aqui um infusor. Infusor nada mais é do que um recipiente, normalmente de vidro ou mesmo de cerâmica branca, com um coador acoplado, tá? Então, nós vamos fazer uma infusão de alface. Então, vamos pegar um punhado de alface, certo? E vamos agregar outra planta. Vamos trabalhar com a melissa. Vocês conhecem melissa? Melissa é uma folhinha que tem um cheiro muito gostoso, né? E ela vem assim, tá? Quando a planta já está seca e ela se apresenta assim, já parcialmente triturada e seca, nós chamamos de droga vegetal. Já está pronta para poder fazer uma infusão. Esse produto vocês podem encontrar em loja de produto natural e para quem tem melissa plantadinha em casa, é uma planta de fácil manejo, é um vasinho pequeno, você pode simplesmente recolher as folhinhas e deixar secar um pouco, tá? Nós vamos colocar uma colher de sobremesa dessa melissa, tá? Sempre muita sujeira, porque ela está seca, ela voa. E nós vamos incluir aqui água pré-fervente, tá? Aqui, água pré-fervente, a temperatura certa da água não é ela em ebulição. Então, quando ela começou a formar bolinha embaixo, tá na hora de desligar, tá? Nós vamos verter a água dentro do nosso infusor ou da nossa xícara, tá? Então, até entrar em contato com a planta, certo? E vamos tampar. Vamos deixar ela aqui um pouquinho, tá?
Por que que eu tenho que ter a temperatura certa da água? Se a água estiver extremamente quente, se ela já estiver em ebulição, ela pode queimar as partes da planta, evitando assim a saída desse fitoquímico, dessa substância que eu quero para me ajudar a dormir, tá? Então, uma outra maneira de fazer enquanto a infusão está acontecendo, nós podemos utilizar, você que não tem infusor em casa, isso não é justificativa para não fazer uma infusão antes de dormir. É simples, qualquer vidro, tá? Esse aqui era um vidro de palmito, tá? Limpo, passei ele na água quente, tá bem higienizado, e pegar uma redinha que é fácil de fazer, tá? Vocês pegam o tecido, basta fazer alguns furinhos e colocar algo para puxar, tá? É bastante simples de fazer. Então ela vai servir de coador. A gente vai colocar lá dentro e vou repetir o procedimento, tá? Alface e a melissa. Tá? Posso fazer chá de outras coisas? Sim, existem outras plantas que ajudam a dormir, como as folhas do maracujá, a própria camomila. E o procedimento sempre vai ser o mesmo. Tá? E vou deixar ela em infusão um tempo, certo? Bastante simples o processo. Agora, se eu tiver uma má digestão, se eu tiver muitos problemas, muitas preocupações, eu preciso escolher a planta certa. O profissional adequado para te indicar é o profissional prescritor. Pode ser um nutricionista capacitado em fitoterapia, pode ser um médico capacitado em fitoterapia, mas também pode ser um farmacêutico, desde que seja capacitado em fitoterapia, para combinar a melhor conjunção, mix de plantas para esse seu problema de insônia. Então, insônia não é normal, ela pode significar algo mais grave. Então, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Espero que vocês tenham gostado da dica. Pequenas dicas e grandes resultados. Mas, amor, vamos ver o que o Padre João Marcos tem para nos dizer a respeito do sono na Bíblia? Manda lá, Padre, qual é a dica de hoje? Olá, irmãos do programa Mais Saúde, alegria de estarmos juntos mais uma vez para hoje falarmos um pouco sobre a qualidade do sono. Eu estou aqui na cidade de Praga com um grupo de peregrinos, celebrei a missa agora há pouco. E aqui na cidade de Praga, onde tem a imagem do Menino Jesus de Praga, tão conhecido, onde muitas pessoas são devotas, até mesmo no Brasil tem a igreja do Menino Jesus de Praga, nós temos a devoção ao Menino Jesus de Praga. Aqui a imagem está na igreja Nossa Senhora das Vitórias, e nós tivemos a oportunidade de visitar esta igreja e lá rezarmos e lá pedir também as graças de Deus. Hoje estaremos falando, a doutora vai estar falando sobre a qualidade do sono, mas eu gostaria de questionar você, porque a nossa intenção aqui é falar um pouco de espiritualidade, falar para você sobre a qualidade da sua vida em Deus, a sua espiritualidade. Como está a sua espiritualidade? Como você tem buscado a Deus? Você tem dado qualidade à sua vida de oração? Você tem dado qualidade à sua vida em Deus? Porque quando você dá qualidade à sua vida em Deus, nós dizemos na Canção Nova que da nossa vida em Deus, a nossa vida com o irmão, o nosso trabalho, tudo está interligado. Mas também nós podemos dizer que na nossa vida precisa também ter uma qualidade física da alimentação, uma qualidade no sono, porque se eu não descanso, se eu não me preparo até mesmo para dormir, se eu não tenho boas horas de sono e eu não durmo bem, eu não consigo rezar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo ler, eu não consigo fazer outras coisas, porque o sono ele é muito importante para que a gente possa fazer outras atividades, fazer outras coisas. Então é importante nós valorizarmos o sono nos tempos de hoje, onde nós valorizamos tantas coisas, as mídias, os meios de comunicação, outras realidades, e não damos valor àquilo que os antigos, dormiam mais cedo, acordavam de madrugada e tinham uma qualidade de vida muito boa. Por quê? Porque eles entendiam que era importante descansar. A noite foi feita para descansar, segundo muitos falam. Lógico, algumas realidades, muitos trabalham e tudo mais. Então, Deus abençoe você, que a doutora vai estar falando um pouco mais aí, mas para dizer, filho, valorize a sua vida, valorize a qualidade do seu sono, mas também a sua vida em Deus.
Tudo está interligado. Que a bênção de Deus se derrame sobre você, sua vida e o seu coração. Aqui de Praga, que o menino Deus, Nossa Senhora das Vitórias, olhe por você, pela sua vida, pelo seu coração. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, com tudo isso, nós vemos que esse detalhe do sono, ele é importantíssimo, é grave, dormir mal não é natural. E, amor, eu gostaria que você comentasse, assim, outros perigos em relação a toda essa problemática da apneia do sono e desse um alerta para as esposas, porque eu acredito que nós, mulheres, podemos ajudar a identificar mais o problema. Isso acontece com as mulheres também, né? Nossa, porque é verdade. a obesidade tanto faz. Hoje a obesidade tanto é masculina como feminina. E Principalmente as mulheres pós-menopausa. É. Então isso acontece. Então, realmente, o maior problema que tem da apneia do sono são os riscos das doenças cardiovasculares. Então, é risco de infarto, o risco de hipertensão. Muitas pessoas hipertensas, você controlando a apneia do sono, você reduz os níveis de pressão. Olha que interessante. Então, obesidade, como nós já falamos. E isso tanto homem quanto mulher. E depressão. É impressionante. Você vai ver, o que tem que ver a depressão com a apneia do sono? Porque a depressão é uma doença inflamatória, sabe? E a apneia do sono leva à inflamação. Gente, realmente é importante isso aí. E veja só, os riscos existem, tanto o risco no dia a dia, né, da pessoa desenvolver. Tem gente que dorme em reunião, tem gente que dorme no volante de automóvel, sabe? Porque o sono é aquele sono que não satisfaz. E na hora que você está com aquele sono, você nem percebe, a pessoa apaga. Apaga, é incontrolável. Gente, nós tivemos um paciente que dormiu em cima do prato. Sim. E o garçom ficou sem graça. 2 horas ele dormiu, 2 horas ele ficou dormindo. Você lembra disso? E o garçom não incomodou. Ele ficou 2 horas dormindo num restaurante aqui. Gente... Impressionante, você conversava com ele, ele dormia. Tá rindo, mas era dramático. Mas ele tinha 160 quilos, você lembra disso? Eu lembro. Então, e tinha uma apneia do sono brutal. E se relutava em usar o CPAP. Porque, amor, você citou bem o livro do Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, porque tem uma outra história de um casal, gente, eles estavam quase se separando. Isso é verdade. Por causa do ronco. Não, mulher na menopausa e homem roncando, gente, é a dupla perfeita. Terrível, terrível. E o pior não é nada. Ele, durante o dia, tinha um sono terrível. Sabe qual é o risco? Chega por exemplo, na cidade, para no farol, dorme no farol. Numa estrada enorme, essas retas enormes, sabe? Dorme no volante. Tem perigo de morrer. Exato. Então, nós temos um testemunho, né, um depoimento, melhor falando, Sim. que foi um paciente do rock, justamente, que se enquadra bem nessa situação de repente, está até atravessando uma crise no casamento por conta de dormir mal. Vamos conferir? Vamos. Olá, sou o Robson, eu tenho 22 anos de casado e durante esse período eu sofri com apneia do sono. Procurei vários profissionais da área de saúde e ninguém dava uma solução. Fui buscar o Dr. Roque Savioli e passei por um check-up dele, né, eu tenho pressão alta também, e fiz um check-up com ele e falei para ele do sono, do cansaço que eu tinha, tal, e aí ele me sugeriu fazer um exame do sono, né?
E quando ele pegou o resultado, ele percebeu que eu tinha apneia do sono, né? E muito bacana foi que ele conduziu num jeito muito bom, que não me assustou, né? E aí eu comecei a usar o aparelho para apneia, e aí eu usei o aparelho, falei, doutor, deu certo o aparelho e tal, e ele falou para mim, nossa, graças a Deus. Eu falei, doutor, graças a Deus por quê? Porque você poderia correr o risco de morrer todas as noites. Com a apneia do sono, né, a gente eu parava de respirar e aí e voltava, né, e depois que eu coloquei o aparelho, né, eu parei de ter essas apneias durante a noite, né, o meu cansaço diminuiu e um bônus extra, né, foi quando eu percebi que anterior ao aparelho, a minha esposa amanhecia muito cansada, amanhecia com vontade de voltar a dormir, né, exausta. E depois que eu usei o aparelho, nós percebemos que, além de benefício, que, por exemplo, não vou morrer mais de apneia, né, ela também foi beneficiada porque aí ela conseguia dormir. O nosso relacionamento melhorou com o aparelho. E também outra coisa que diversas vezes à noite, quando eu procurava minha esposa, assim, cadê ela? Ela não estava. E eu ficava muito nervoso quando eu falava que eu roncava. E conforme foi passando os anos, cada vez mais ficava intenso isso, né? E aí quando eu comecei a usar o aparelho, isso tudo mudou. Foi uma conquista muito grande, né, a questão do aparelho. E eu agradeço bastante ao Dr. Roque Savioli. Mas incrível essa história do Robson, não, amor? Realmente. Mas como é que ele demorou tanto para descobrir? Que às vezes não existe uma percepção a gente precisa estar focado em perceber isso. Claro, são filigranas, e a experiência médica que dá isso. Você vê o sujeito atarracado, pescoço mais curto, pescoço largo, e você pela história clínica, né? Por exemplo, ele dormia toda hora, ele assistia televisão, já dormia. E tem gente que está, por exemplo, na mesa, jantando, e dorme na mesa. Não, é impressionante. É terrível. O caso é bem grave, é bem sério. E aí eu adoro o programa Mais Saúde, porque parece que não, mas o fato de você estar assistindo essa matéria faz com que você comece a observar que pessoas que dormem em qualquer lugar, que roncam demais. Roncam, esposas, por favor, marido roncar, vamos lá. Você sabe que quase que o casamento se desfez. Eu não sei, quase que se desfez. É. Agora, resolveu. Como é que resolveu? Como é que resolveu? Então, existe um aparelho que a gente indica, chama-se CPAP, que faz a pessoa respirar direito. É o maior alívio que tem das esposas que têm maridos roncadores. Né? Exato, quer dizer, precisa, né? Isso é interessante você comentar. Tem gente que não aceita o CPAP. E hoje tem, é claro que antigamente tinha umas máscaras horríveis, né? Que eram complicadas. Parecia um ET o sujeito para dormir. Hoje não, as máscaras são menores, os aparelhos são automáticos, menores, não faz barulho nenhum. Certo. E aquilo a pessoa leva com ele tudo, até no avião. Olha que massa. Você imagina dentro do avião com pessoa roncando. Né? Não dá. Então até no avião você leva aquilo funciona. Olha, é muito importante você ter um diagnóstico dessa apneia do sono. Se você ronca, se a sua esposa ronca, se seu marido ronca, você tem que procurar o seu clínico para ver se você tem esse diagnóstico. Investigar é o mais importante. Olha, e não é o aparelho logo de cara que você dá. A primeira coisa que a gente faz é fazer o sujeito perder peso, fazer atividade física. Isso a doutora está mais do que cansada em fazer. E às vezes não dá, às vezes a gente faz o contrário. Exato. A gente põe o CPAP primeiro para depois emagrecer. Então, depende, cada caso é um caso. Mas é uma doença grave que tem que ser vista com muito cuidado. E não esqueça, se você dorme, mas você não acorda com aquele sono restaurador, também é necessário investigar. E tem gente magra. Exato, tem gente magra que tem isso. Exatamente. Então, esse foi o programa Mais Saúde de hoje que nós aqui quisemos fazer nessa noite. E nós vamos dormir agora no sono reparador, se Deus quiser. Se Deus quiser. Sem a apneia do sono. Sem a apneia do sono. Mas, gente, brincadeiras à parte, investigue, tá? Porque o sono
como eu estava falando, é um dos primeiros nutrientes. Se você não dorme bem, você não consegue emagrecer e nada como uma noite de sono bem dormida, né? Mas se você pode, você procura o seu médico, peça para ele fazer esse exame. Exato. Se você tem dúvida se o marido ronca ou não ronca, se a mulher ronca ou não ronca, peça para o seu médico fazer esse exame, que realmente é o único exame que você vai detectar se tem ou não tem essa patologia. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas desse programa Mais Saúde, que está aqui para isso. Por isso a importância de vocês contribuírem para que a nossa querida Canção Nova esteja sempre atingindo os seus 100%, para que nós possamos ter a liberdade de fazer programas como esse e você, porque informação é a grande prevenção, não é verdade? Sem dúvida alguma, claro. Então, e temos aqui, toda vez que você compra um dos nossos livros, palestras, você está ajudando a comunidade a chegar aos 100%. Perfeito. Então, nós queremos nos despedir nesta noite muito gostosa e até o próximo Mais Saúde.